Olá, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje romance de ficção científica, a produção textual. Vamos lá? Então, a ficção científica é um tipo de literatura das grandes ideias. Para chegar a uma história incrível, muitas vezes, é o maior obstáculo no caminho dos sonhos do escritor. Então, a parte mais difícil é fazer da ideia em sua cabeça, né? Fazer com que ela cresça sobre ângulos e direcionamentos inesperados. Em certo sentido, como encontrar uma ideia que seja realmente boa e agrade você. Então, aqui estão algumas dicas que eu espero que sejam úteis. Vamos ver? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, olhe para as grandes perguntas sem respostas. Lembre-se de que estamos estudando o gênero ficção científica. Então, perguntas como: por que não ouvimos outras civilizações inteligentes ainda? Ou o que vai acontecer no final do universo? Todo mundo adora uma grande e audaciosa história, desde que seja bem escrita. Segundo, imagine uma nova descoberta científica ou tecnológica. Tente imaginar, por exemplo, como a ciência pode destruir a vida ao invés de construir, né? Como ela pode fazer da vida pessoal complicada. Em seguida, tente transformar isso em história sobre um personagem fictício. É sempre mais interessante ver as pessoas lutando com uma nova tecnologia do que vendo-as felizes e confortáveis utilizando-a, por exemplo. Terceiro lugar, leve o seu maior medo em relação ao futuro ao extremo. Né? Isso vai trazer um clímax, vai trazer um ponto de ansiedade no leitor ou de emoção, tá certo? Então, essa é uma dica específica, exceto que você estará explorando os seus medos pessoais, né? Então, você se preocupa se vai estar sozinho ou sem amor quando for mais velho? Ou se sua carreira vai estagnar? Ou que vai ser uma daquelas pessoas que tinham um emprego decente e agora trabalham em um inferior, né? Ou anterior. Pegue o seu medo sobre o futuro pessoal e torne-o enorme, global, se não cósmico, né? Use esse medo por meio de uma história sobre algo que vai acontecer ou que vai dar terrivelmente errado com o mundo em geral. Ao invés de especular sobre a ciência, tente também ver a questão sociológica, né? Na área da sociologia, o estudo da sociedade, a filosofia, que é a questão do pensamento, e a teologia, que é o estudo de Deus. Então, como Arthur Clarke nos diria, a ficção científica tem a capacidade de tornar cósmica e grandiosa as explorações de grandes questões. Quem somos, de onde viemos, quem nos criou e assim por diante. Porque o tempo, né, em que vivemos é uma única direção, por exemplo. Por que é que existe apenas uma espécie tecnológica nesse planeta, né? Ou que faz alguém ser uma pessoa boa? São questões subjetivas, filosóficas, né, teológicas, sociológicas, tá? Como nós descobrimos recentemente, uma série de filósofos estão se movendo para o território antes ocupado pela física. Então, isso é devido ao fato de que a física lida também com as grandes questões existenciais, né? Então, você também pode deixar para trás um pouquinho a ciência pura e entrar em grandes questões sobre o significado mais profundo de tudo, por exemplo, pensar sobre isso. Então, o resultado pode ser uma ficção científica bem original e mais original até do que você estivesse apenas preso às questões científicas reais. É uma dica muito interessante. Quinto lugar, pense em um ato que nunca aprovaria, que você nunca seria a favor. E então imagine um personagem bem simpático fazendo esse ato, né?
Todos nós já nos imaginamos fazendo coisas terríveis, o tempo todo. Dependendo de como é reprimido, pode vir como um choque, vendo a si mesmo, por exemplo, esfaquear seu colega de trabalho. É um exemplo. Mas, de qualquer forma, é a natureza humana, né? De imaginar-se fazendo coisas terríveis, que faz seu corpo inteiro estremecer. Então, portanto, tente escolher uma dessas ações em imaginar como o protagonista, que será o personagem principal aí, né, de uma história, dessa história, pode realizar. Então, tente pensar em como esse seu personagem faria isso de modo terrível e ainda permanecer simpático, né? Coloque algum motivo ficcional científico por que seu personagem faria isso, né? Então, traga isso ao seu protagonista, ao seu personagem principal. Por que você não pode simplesmente ir fazer o que quiser na vida real? É algo que a gente deve pensar também para a construção da ficção científica. Então, assim, há objetivos que você não pode alcançar na realidade, nós não podemos alcançar, desde que tenhamos, na verdade, uma condição para alcançar, e até mesmo tendo essa condição, tem coisas que a gente não alcança na vida real, né? Por exemplo, a gente não pode fazer coisas ou ter atitudes na vida real que muitas vezes não tenham consequência, certo? Então, imagine um cenário onde poderia ter tudo que você quiser, né? E que poderia dar errado, por exemplo. Então, vá imaginando coisas que você não poderia fazer na vida real, que você faz e que esses atos teriam consequências sérias. Sétimo, outra dica também é dizer o óbvio. Então, assim, o mundo está cheio de fatos óbvios, em que todo mundo tenta fingir que não são reais, né? Então, nós temos acesso a todo tipo de conhecimento e escrevendo essas coisas em computadores que foram feitas por pessoas que trabalham em condições inimagináveis, não é? Então, ainda haverão pessoas que viverão para ver o fim da era dos combustíveis fósseis, por exemplo. As calotas polares estão derretendo muito rápido. E assim por diante. Há coisas que temos todo tipo de conhecimento, mas nós realmente não tomamos para si, pois são grandes e impensáveis. Então, ficção é realmente excelente para levar as pessoas comuns a enfrentar esses tipos de realidade, que são por demais loucas para assimilar, por exemplo. E ficção científica em particular, há muitas maneiras de falar sobre fatos desconfortáveis e estranhos sem ficar enfadonho ou difícil de engolir. Você pode, por exemplo, fazer as pessoas se identificarem com um personagem que está bem no meio de futuras guerras por água, por exemplo, não é? Outra dica, gente, é pensar em algo que você costumava acreditar e imaginar como se fosse verdade. Então, todos nós temos crenças que nós já até descartamos com o passar do tempo. Tudo a partir de, por exemplo, Papai Noel é real, né? Para outra coisa, figuras de autoridades têm sempre razão, ou a física clássica explica tudo no universo. Então, assim, escolha uma crença que você usou como segura, que tem sido refutada por eventos recentes, ou que você superou por algum motivo. Por exemplo, recentemente eu assisti um documentário, né, de um cientista meteorológico que ele fala que a questão do aquecimento global não é verdade. Então, tudo que a gente aprendeu sobre efeito estufa até hoje, né, o derretimento de calotas polares, aquecimento da Terra, ele desconstrói, ele vem dizendo que isso não é verdade, e que, na verdade, é natural do clima, da temperatura, realmente. Então, assim, desconstruir algo que você conhece há muito tempo como seguro, entendeu? Então, tente imaginar um universo onde essa crença é comprovadamente verdadeira, né? Tente, ou então, projetar em um personagem para que ele tenha essa mesma crença. Aplique toda a energia nessa crença anterior.
mas com distanciamento da emoção, e tente criar uma história em torno disso. Às vezes, lembrando um antigo estado de espírito, pode ser a maneira mais fácil de criar um universo interno, né? Convincente para um personagem que possivelmente é a peça inicial de construção do mundo, né? Seja a peça inicial dessa construção. Então, gente, a ficção científica, na verdade, é trabalhar a criatividade, o inimaginário, né? Não só trabalhando a ciência pura, mas trazendo novas invenções tecnológicas, um desastre através da tecnologia ou de outras vidas em outros lugares, em outros planetas, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Nós trouxemos aqui algumas dicas de como você planejar para produzir esse texto, né? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.